Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, ouvintes. Estamos aqui à luz do candeeiro. Eu sou Jefferson Antunes. Eu sou a Ingrid Moreira. Eu sou o Júnior Pascoal. E eu sou Caroline Silva. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos bater um papo sobre ciência. Nós vamos falar sobre ciências humanas e sociais, ideologia, objetividade e o mito da neutralidade científica. Solta a vinheta, Jefferson. Então, para a gente começar, o ideal é que a gente explique o que são as ciências humanas e sociais. Carol, explica pra gente aí, explica para os nossos ouvintes, do que se tratam esses campos de construção do conhecimento. Com certeza, Jefferson, com muito prazer. Então, só pra gente ter uma noção do que é, a área das ciências humanas é o conjunto de ciências que tem como objeto de estudo o ser humano em sociedade, por investigar o homem e a sociedade. Essas ciências abordam sobre diversos aspectos, sejam teóricos, práticos ou subjetivos, como linguagem, cultura e produção de conhecimento. Carol, você explicou aí, né, qual que é o objeto das ciências humanas, mas uma coisa que eu fico pensando é como que a gente tem na sociedade científica, inclusive, essa diferença, né, de o que é, se as ciências humanas é ciência mesmo, ou só se as ciências exatas que são consideradas ciências junto com as ciências biológicas. E aí, agora, a gente pode pensar também nessa diferenciação que é feita de hard science e soft science. Por que é feita essa diferenciação? As ciências humanas não causa dificuldade para estudar, não dá trabalho estudar. O objeto do homem em sociedade é algo que é muito fácil, é só observar e qualquer um pode falar sobre, será? Será que a gente tem essa diferença? Diferente de Jefferson, que é especialista no assunto, eu não sou, mas assim, pra mim, no que eu aprendi e entendo até hoje, tudo é ciência. Tudo é ciência e os ramos que ela vai tomando é que vai se diferenciando entre si. Porém, existe ao longo do caminho, foram acontecendo disrupturas, né? E eu não sei até que ponto foi influenciado e por quem foi influenciado. Então, Jefferson, por favor, esclarece pra gente aí. Olha, a gente tem, né, uma ideologia dentro da ciência. Como a ciência nasce da filosofia natural, consenso que biologia, genética são áreas da ciência, certo? Isso não é questionado. Física, química, não existe um questionamento quanto a isso. Mas pelo objeto de pesquisa das ciências humanas e sociais ser muito difuso, existe esse discurso, que é um discurso ideológico, quando, na verdade, ciência está para além dos campos científicos, né? A ciência é a investigação da realidade e aquilo que afeta a realidade através de métodos e técnicas sistemáticas. Logo, se você pesquisa seu objeto de estudo, você investiga esse objeto utilizando métodos e técnicas sistemáticas, então você está produzindo conhecimento científico. Ponto. O que ocorre aí é justamente um confronto ideológico, um confronto principalmente no campo político, sobre o que é e sobre o que não é ciência. Quando, na verdade, tudo que entra no ensejo do ser ciência é um campo científico. Tanto que, se a gente for pegar, por exemplo, campos como a medicina não é um campo científico. A medicina, a gente tem... Oi, pessoal da medicina, amo vocês. O pessoal da medicina tem o quê? Medicina baseada em evidências. Você não tem ciências sociais baseadas em evidências. Porque o que é que acontece? Só existe ciência social se for ciência. A mesma coisa acontece com a história. Só existe a ciência da história, ponto. O resto é história, certo? Então, o que é que acontece? A grande dependência para se conceber um campo como científico está no método. Métodos e técnicas, né? Isso é o que define se um conhecimento construído é ou não ciência, e não a sua área específica. Eu entendo o que você diz, Jefferson, e concordo, obviamente. E, fugindo da pauta de novo, a ideia é... O que eu percebo que mesmo tendo toda essa
esse conceito, né, da importância de a ciência é balizada por método sistematizado, é algo que a gente faz a partir desse princípio, mas quando a gente chega na academia, existe uma hierarquização. E aí isso pode ser político, pode ser social, pode ser inclusive ideológico, e as ciências sociais, elas são relegadas e elas acabam tendo menos prestígio, menos investimento, menos tudo, menos prédio, menos professores, menos pessoas que advogam, e a única coisa que ela tem mais, e aí isso é uma empiria, né, minha, mas vocês também podem falar se vocês percebem isso. A única coisa que eu vejo que as ciências humanas têm mais é gente que acha que entende de ciências humanas. Mas isso se a gente levar pro campo da educação, Ingrid, poxa, tem um monte de coach falando sobre educação e nunca leu um livro, porque todo mundo acha que sabe o que é melhor para a educação. É uma questão ideológica. E aí a gente puxa pro nosso ponto. Então, vamos explicar o que é ideologia, né? Segundo o nosso amigo Lukács, grande George Lukács, né? A gente não pode compreender a ideologia fora do ponto de vista humano. Então, a gente tem que compreender ela a partir do ponto de vista ontológico. Lá no nosso cast sobre epistemologia, a gente falou que é ontologia, né? Então, a gente não deve avaliar sobre o critério de falso e verdadeiro, mas por sua função social. E o que é que o Lukács vai dizer, né, que é ideologia? É uma forma de elaboração ideal da realidade, que serve para tornar a praxis social humana consciente e capaz de agir. E aí, por que eu digo que essa história de ciências humanas não são ciências é ideológica? Porque justamente na idealização dos campos de estudo, tem-se, por exemplo, a biologia como ciência, mas as outras não. Porque, idealmente, a biologia é a ciência, a física é a ciência, a engenharia, que nem é ciência, é a ciência. Que isso serve para quê? Justamente para essa praxis social, que é o quê? O agir político. A capacidade consciente do ser humano de agir. O que é a praxis? É a teoria que orienta a prática que orienta a teoria. Então, o que acontece? Esses discursos são discursos ideológicos, né? E a ideologia está, sim, presente na ciência. Todas as pessoas têm uma ideologia, inclusive aquelas que dizem que não têm uma ideologia, porque isso é uma ideologia também. Mas aí, tá, ok, entendi. Mas um exemplo mais prático que isso, porque quando tu fala que a engenharia nem é ciência, ela se coloca como ciência, ciências exatas, entre aspas, por que isso? Porque o indivíduo influencia. Exato. O que acontece? Por que eu digo, por exemplo, medicina, filosofia, matemática, todas não são ciências, porque elas não investigam a realidade a partir de métodos e técnicas, né? Não é a área de estudos. Todos os campos de estudos que tem lá, engenharia baseada em evidências é a engenharia científica, medicina baseada em evidências é a medicina científica. Logo, se você tem uma área que é baseada em evidências, todo o restante não é. E como a base da medicina, por exemplo, não é baseada em evidências, logo, medicina não é um campo da ciência. Ah, entendi. Né? Ele tem dentro da medicina, tem a medicina baseada em evidências, que é o campo científico da medicina. Então não quer dizer que não existe uma ciência médica, não, existe, certo? Não quer dizer que não existe uma engenharia científica, existe, mas não é o todo do campo. A gente tem o campo de atuação, a gente tem o campo de estudos. Não é o foco deles, não é o direcionamento principal como nós que estudamos ciência, por exemplo, né? Pode até ser o campo principal, mas, por exemplo, as ciências sociais, elas não existem sem ciência. Não existe. Não existe uma ciências sociais não baseada em evidência. Tanto que nem precisa usar o nome baseado em evidências. Do mesmo jeito, a história. Ou você é baseado em evidência, ou você não é história. Simples assim, né? Ou é ciência ou não é, certo? Então tem que haver essa investigação da realidade, pautada sempre em métodos e técnicas na questão sistemática da construção do conhecimento para se ser ciência. Na engenharia tem essa divisão mesmo, né? Porque tem programas que são classificados assim, ciências e engenharia. O nome do programa é esse, e essas separações acontecem, tem programas que são só ligados a um tipo de abordagem, tem
trabalhos e pesquisadores que são ligados a um tipo de abordagem específico, então existe mesmo essa classificação que direciona até o método de abordagem de programas de pós-graduação, né? Exato. Se a gente pegar a matemática como outro exemplo, a matemática é uma linguagem, certo? O pessoal das ciências humanas não entende, muitas vezes, que a matemática é uma linguagem, né? A estatística é a modelagem dessa linguagem. A estatística é quase... Eu vou cometer um erro aqui terrível, mas fica bom de entender. É como se a estatística fosse um idioma da matemática. Existe a linguagem e a estatística é um dos idiomas, certo? Mas matemática em si, ela é uma linguagem, certo? Ela não está preocupada em investigar a realidade. Ela está preocupada no cálculo. Do mesmo jeito, a filosofia, ela não está preocupada com as evidências. A filosofia, ela surge do sujeito. Logo, a filosofia, ela vai pensar o mundo. Então, ela vem antes da ciência. É por isso que a gente estuda epistemologia, ontologia, porque foi tudo isso, gnoseologia, tudo isso que vem da filosofia é que dá origem à ciência, certo? Então, é importante compreender quais são os campos que são e o que não são atuação científica. E justamente, se a gente for pegar dentro dessa questão ideológica, tem campos que se veem mais ou menos científicos. Por exemplo, não existe uma biologia sem base em evidências. Não existe. Então, você não precisa dizer biologia baseada em evidências. Toda biologia é uma ciência. Então, nesse sentido que a gente veio falando agora, que a gente veio debatendo, a gente fala de uma coisa chamada objetividade, né? É a utopia da ciência. Conhecer a realidade assim como ela é. No retrato mais perfeito, na explicação mais analítica possível, né? Que foi o Pedro Demo que disse isso, não é isso? Exato, grande Pedro Demo aí, você que é das ciências humanas e sociais, super recomendado. Qualquer livro do Pedro Demo, qualquer livro de metodologia do Pedro Demo é bom, ponto. O cara é bom, não deve a ninguém de qualquer canto do mundo. A gente falando de objetividade, né, por que a Carol disse que a objetividade é a utopia da ciência? Porque objetividade implica justamente nesse entendimento do mundo complexo. Nós somos seres humanos, nós somos seres limitados. Nós não conseguimos apreender a realidade de forma completa. Sempre vai passar algo. A nossa mente, o nosso cérebro, esse instrumento adaptativo, ele não consegue captar todos os elementos de uma cena, por exemplo. Então, é impossível para o ser humano atingir essa objetividade, por isso que ela é utópica. A gente não consegue compreender a realidade de forma completa, como os positivistas diziam. Inclusive um exemplo, eu não sei se cabe esse exemplo, mas assim, a gente vai num lugar, sempre, por exemplo, eu ia para o rural. Eu sempre ia para rural, direto para rural, não olhava o meu entorno, né? Só, 4 paradas eu desço. E um dia me pergunta, tem uma farmácia lá. E eu nunca tinha observado essa farmácia. E aí eu passo a observar essa farmácia quando me falam sobre ela. Não sei se caberia. Porque ela adquiriu significado. Isso. Nós vamos prestar atenção nas coisas que têm maior significado. Então, é diferente, por exemplo, do pessoal que trabalha com entomologia. Que ele tem um espécime ali, que ele vai dissecar aquele espécime no máximo possível. Dividir esse espécime no mínimo de partes possível para quê? Para descrever. Só que esse espécime, ele tá apartado de onde ele veio. Você não vai dissecar um espécime no campo ainda vivo. Então não tem como uma pessoa da entomologia pegar todo o contexto ao qual aquele espécime está presente. Ela vai precisar do quê? Dos demais conhecimentos que são construídos. E na mesma forma, isso vai acontecer nas ciências humanas e sociais. Se a gente for, por exemplo, entrevistar uma pessoa sobre um determinado assunto, uma pesquisa de opinião, por exemplo, o que é que vai acontecer? Essa pessoa, com certeza, ela não vai saber todas as informações, toda a realidade. Ela não vai poder dizer cada coisa que aconteceu dentro do fenômeno, porque isso passa dos nossos sentidos. Você entrevistar uma pessoa e dizer, beleza, e a sombra na parede, como é que tava? A pessoa vai dizer, como assim? Não tem sentido. Então, nós, compreendendo isso, a gente entende que é impossível essa objetividade. A gente não consegue captar o todo da realidade. Pensando nisso que vocês estão conversando, né, sobre esse todo da realidade, eu fiquei pensando aqui nas pesquisas antropológicas, por exemplo, que falam sobre esse lugar, né, que geralmente traduzem como é aquela comunidade, traduz como são aquelas pessoas, mas por mais que você
a pessoa, o antropólogo, a antropóloga, fique 10 anos dentro daquela comunidade, vivenciando a cultura, conversando com as pessoas, não consegue pegar o todo. Do mesmo jeito que a gente não consegue pegar o todo da nossa própria vida, das nossas próprias lembranças. E nem as pessoas que estão no processo antropológico. Sim, e porque a gente tá aqui, nós 4 conversando agora, e daqui 10 minutos, quando isso aqui acabar, que não vai ser em 10, mas quando isso aqui acabar, se cada um for falar o que lembra, não necessariamente vai ser a mesma coisa para cada um de nós. Mas todos estávamos aqui, no mesmo espaço, vivenciando a mesma conversa. Exato, porque a objetividade, ela quer conduzir a construção do conhecimento científico para uma verdade. Isso é muito do campo do positivismo, né? O conhecimento científico é uma verdade. E hoje, né, nesse entendimento de ciência que nós temos, nós sabemos que nós somos limitados. Então, eu gosto muito do livro do Gaston Bachelard, né? Ele vai dizer, entre outras coisas, que o conhecimento científico é aproximado, certo? Ele não é a realidade por si só. Aquele conhecimento que é construído, ele não constrói realidade. A realidade não é tal e qual aquela que está construída. É algo aproximado, que aí dialoga muito com Karl Popper. Karl Popper vai dizer o quê? O objetivo da ciência não é construir verdade, é mitigar a chance de erro, diminuir o erro, certo? Nunca com o objetivo de construir verdade, mas de tornar aquela teoria científica, aquela hipótese, algo verificável, uma boa explicação que se sustenta enquanto não aparece uma explicação melhor para o fenômeno. A gente conversar sobre isso é muito importante, porque o positivismo, por mais que a gente já entenda, né, que não se faz mais ciência dando verdades, porque isso vira dogmas, como coisas que não são científicas, mas esse espaço da construção da ciência, ele ainda é um espaço que precisa ser conquistado junto com as próprias pessoas que fazem ciência, porque a gente está muito acostumado a achar que vai encontrar a verdade, a achar que só aquele caminho é o caminho correto, e quando a gente fala sobre os resultados, a gente quer falar como um resultado cabalístico, esquecendo de todo mundo que veio antes e que nos ajudou a construir esse conhecimento, e não pensando em todo mundo que vai vir depois e que pode descobrir outras coisas e demonstrar que aquilo que a gente fez não era o todo, porque não é, a gente não dá conta de abraçar o mundo. Mas o positivismo, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Mas eu acho que ele já causou um estrago suficiente dentro do campo científico, porque é muito difícil, e eu percebo, assim, principalmente em pessoas que trabalham com ciências exatas, de conseguir perceber esse espaço da construção da ciência, esse espaço da não neutralidade, porque a partir do momento que eles estão usando a linguagem que é matemática, não existe o pesquisador. Existe só a linguagem matemática. E ela é neutra e ela faz tudo e pronto. Só complementando aqui o que ela disse, isso toca talvez até numa ferida, né? Porque essas coisas são muito automáticas, essa ideia de que o conteúdo, a pesquisa, o resultado, ele vai ser tratado como algo completamente verdadeiro, sem a chance de que aquilo seja só uma etapa com a possibilidade de uma mudança e de abandono completo daquela situação. Eu lembro alguns dias atrás, uma palestra que eu vi de um professor, e ele tratando a situação que era o seguinte: ele mesmo fez pesquisas durante anos sugerindo uma hipótese, e depois de alguns anos, depois de mais de 10 anos daquela pesquisa, ele verificou que ele estava errado e que as bases que vieram trabalhando com o que ele sugeriu iam ser todas colocadas abaixo, ou seja, uma mudança brusca num pensamento, numa hipótese sugerida. E aquilo para ele estava sendo colocado como um desafio, porque não era essa a expectativa. A expectativa nas exatas é de que o seu resultado seja o melhor possível e seja tratado como realidade. O que se espera daquilo é que você apenas evolua a partir daquilo, não que você trate aquilo como uma possibilidade que pode ser refutada, né? E isso é a boa ciência.
né? É você compreender que sua hipótese hoje não explica mais a realidade e buscar novas hipóteses que expliquem de forma melhor essa realidade. O que a Ingrid estava falando anteriormente é muito importante também. A gente pega aí o exemplo do Karl Popper. O que é que o Karl Popper vai dizer? Né? Ele vai fazer uma crítica ao indutivismo, que é um método utilizado no neopositivismo, uma forma de pensar. Então, o que é que ele vai dizer? Olha, não importa quantos cisnes brancos nós observemos hoje, nada garante que, no passado ou no futuro, todos os cisnes sejam ou venham a ser brancos. Então, justamente recai sobre isso que a Ingrid estava falando. A ciência possui uma historicidade, né? E aí o Karl Popper a gente consegue trazer muito próximo aí para o Marx, por exemplo, no materialismo histórico dialético, né? Que ele vai compreender a construção do conhecimento científico como uma ciência histórica, né? Que tem um passado, um presente e vai ter um futuro. Então, o que a gente consegue hoje, nesse passado, presente, essa mistura sempre de passado e presente, já que nós fisicamente nunca vivemos no futuro, o que nós conseguimos fazer é o quê? É compreender as múltiplas determinantes que levam ao fenômeno que está sendo investigado. Sempre compreendendo que a nossa visão é limitada de mundo e a gente volta para o Gaston Bachelard, que diz que todo conhecimento científico é aproximado, não é a realidade em si. Gente, o que vocês estão falando aí é completamente compreensível e honesto, mas eu aqui, como um cara da área de exatas, vejo isso como um abismo muito grande para a galera da engenharia, principalmente. É uma realidade muito distante do que eu estou acostumado a ver. A expectativa não é essa, de colocar tudo flutuando. Eu vou te dizer um negócio, Júlio. Eu nunca conheci um positivista. Nunca conheci um positivista. Uma pessoa que diga, eu sou positivista. Eu já vi muita ciência positivista sendo feita. Já li muita ciência positivista. Mas isso acontece pelo quê? Porque as outras tradições do conhecimento acabam não chegando à academia, justamente pelo que a gente já vem batendo na tecla do episódio passado, desse episódio, do episódio de epistemologia. As pessoas não estudam epistemologia. Acaba sendo relegado para pós-graduação. O único curso que eu vi até hoje de graduação que tem uma disciplina de epistemologia, fora os cursos de filosofia, porque é obrigatório estudar epistemologia, né? Foi o curso de administração pública, e não é porque eu fui professor lá. Sempre teve, desde que o curso foi fundado, 3 disciplinas de metodologia, uma de projeto e uma de epistemologia. Aqui nas licenciaturas tem também na Rural, tá? Na Federal não sei, mas na Rural tem. Pela base que a própria Rural tem, né? Exato. E isso muda muito a forma de compreender, né, a construção do conhecimento científico. A gente, na história, a gente acaba estudando o quê? História social, marxismo histórico dialético e nova história. E história cultural, vai. História cultural, pronto. Dá pra juntar aí as 4 historiografias que nós estudamos. Mas nós não estudamos nada, né? Eu tô falando do meu caso. Eu nunca estudei nada, por exemplo, de China. Historiografia chinesa. Como é que funciona? Não tem a mais remota ideia. Historiografia de África, a gente tem até algumas ideias. Porque tem chegado um material legal. Né, um ou outro material aqui e ali falando sobre filósofos africanos, filósofas africanas que já tem, né, mexido um pouco. Mas, tipo, de Oriente, eu não tenho a mais remota ideia. Vou aproveitar esse seu comentário, porque eu queria falar 2 coisas. A primeira é sobre essa ideia que a gente tem positivista, de trabalhar de maneira positivista, e não entender que as pesquisas que são feitas, por mais que elas sejam científicas, elas não são neutras. Na primeira questão, ninguém, claro, deve existir essa pessoa, tá? Não vou falar ninguém não, que ninguém é muita gente. Ou ninguém. Mas assim, você escolhe o que você quer pesquisar, porque aquilo já tem um interesse. A chance de você pesquisar e debruçar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos sobre um assunto, isso significa que aquilo te interessa, que te acomete em algum lugar. Ou seja, é a sua subjetividade enquanto ser humano complexo te chamando para aquele assunto. Isso vai deixar de ser científico? Não. Sua pesquisa não vai deixar de ser científica. Mas eu, por exemplo, não pesquiso hidroxapatita. Por
porque eu não sei nem por onde está passando, porque isso não é algo que me interessa, não é algo que eu tenho conhecimento, não faz parte do meu mundo. Eu faço pesquisa em outro assunto. A minha pesquisa que eu faço em outro assunto é um assunto que me chama atenção, que eu tenho interesse, que eu acho que será relevante. Mas a minha pesquisa, mesmo envolvendo toda a minha subjetividade, e é por isso que eu escolhi, ela vai ter método, ela vai ter um sistema, ela vai ser validada, vai ter apreciação dos pares. Não deixa de ser científica. Mas a gente não consegue nem perceber que a nossa escolha já não é pautada pela neutralidade. O Pedro Demo, ele vai dizer que nós só pesquisamos o que nós conhecemos. Inclusive, acho que eu falei essa frase no último cast que a gente gravou. Então, volta lá que vocês vão ouvir a explicação sobre isso. E aí, sobre a segunda coisa que eu queria falar, que era justamente isso, quando você fez esse recorte, né, de como que a história o que você estudou da história, né, que várias coisas não chegaram. Então, assim, esse lugar do Pedro Demo mesmo. A gente não tem condição de saber tudo do mundo, e essa ideia de neutralidade coloca o que é a ciência neutra, que a gente sabe que a ciência neutra é igual ciência europeia ocidental branca. E então, tudo que foge disso, se você quer saber, você vai ter que correr por fora. E correr muito, porque não vai nem chegar para você. Levando isso em consideração e voltando no que a gente conversou até agora, no que a gente conversou nos episódios anteriores, nos episódios de epistemologia, por favor, por gentileza, quem está ouvindo, pode ir lá para você deleitar no conteúdo que está lá disponível. Mas o que eu penso sobre isso é que esse gap, por exemplo, como a gente falou agora, que a gente não tem a capacidade de fazer uma escolha, a gente está sempre sendo influenciado, esse gap de conhecimento, acesso a essas abordagens de ensino e aprendizagem, tem que ser apresentados para todos os cursos, no começo do curso, para a pessoa entender qual a relação disso com a vida dela. Eu estou entendendo isso agora no meu doutorado. As pessoas podiam entender, como eu comentei isso aí também no podcast anterior. As pessoas vão começar a entender isso aí só quando tiver acesso a essa informação. E essa informação não é passada para quem não quem não está ali com o objetivo de estudar aquilo. Para pelo menos escolher, assim, eu não quero estudar isso. É uma coisa que eu nunca vi, como é que eu vou estudar isso? Como é que eu não vou querer estudar, aliás, né? Então, a educação sempre falta isso, né? Eu acho que sim, e eu acho interessante porque existe, eu não sei como são nas outras regiões, mas aqui a gente tem como dar uma olhada no conteúdo e dizer, até mesmo na pós-graduação a gente é mais livre para isso do que na graduação, mas ainda assim, tem esse campo de disciplina e eu posso pagar em outros cursos, que aqui é mais perto, né, no caso. E eu vou me interessar, mas aí quando a gente não conhece, a gente não vai fazer. Até porque a gente já falou isso uma vez, né, Jefferson? No fim do curso a gente só quer passar. A gente não quer saber de uma cadeira que a gente vai ter que estudar, vai ter que ler. Infelizmente, essa é a realidade. A gente já tá cansado, exausto. E daí não colocar uma disciplina que não tenha um nome agradável pra gente é dizer, não, vou não. Vai me lascar no meio do caminho e eu não quero saber disso. A gente pega, por exemplo, o pessoal da comunicação social. Tem muita disciplina técnica na comunicação social, tipo iluminação e câmera. Tem disciplina de iluminação e câmera ainda, né? Tem disciplina de radiofônica. E a maioria dos cursos tem muito conhecimento técnico, né? Diferente dos cursos que são completamente pautados em ciência. Não são a maioria dos cursos que são completamente pautados em ciência. Então a gente vai ter muita disciplina técnica, certo? A gente pega, por exemplo, contabilidade e controladoria na administração pública. É uma disciplina completamente técnica. Direito administrativo. Direito administrativo é uma disciplina completamente técnica. Não é nem para você construir conhecimento acerca disso. É para você estudar, pronto e acabou. Certo? Então a gente tem uma série de variáveis que influenciam o nosso processo de ensino-aprendizagem. A questão que a gente volta a falar, eu vou voltar a bater de novo, se você puder, por favor, estude uma disciplina de epistemologia. Procura uma professora, um professor legal, certo? E pague a disciplina, faz diferença. Pode ser no final do curso, pode ser no começo do curso, certo? Eu não recomendo tão no começo do curso assim, tipo primeiro e segundo semestre, mas do terceiro em diante já ajuda. Então no final tu já tá tão, eu quero meu diploma, deixa eu acabar logo isso, né? Por favor, deixa eu acabar logo, deixa eu sair. Porque o difícil não é entrar, o difícil é sair, né? Igual comida ruim. Mas eu acho que a gente planejou, falou um pouquinho de tudo. Quer falar mais alguma coisa, Jefferson? Foi que faltou. Vamos falar de neutralidade então, né, Ingrid? Sim, Ingrid já falou neutralidade desde o início do episódio. Exato, o pessoal quer saber o que é neutralidade. Ela quer e aí, eu vou citar um dos maiores positivistas da história, que é o René Zin.
René Descartes, né? Nosso amigo Renézinho. Renézinho, famoso Renézinho, né? Famoso Renézinho, né? O que acontece? O René Descartes, ele dizia o quê? Né? Lá no seu discurso do método, ele vai compreender que os nossos sentidos nos atrapalham na percepção da realidade. Então, a primeira coisa, nós devemos desconfiar dos nossos sentidos. Isso leva o René ao quê? A compreender que nós, como sujeitos, ao investigar o objeto de pesquisa, nós temos que nos afastar o máximo possível desse objeto para adquirir uma posição neutra em que os nossos sentidos, as nossas percepções, as nossas ideologias não atrapalhem na análise desse objeto. E aí o que acontece? Isso é um mito, porque nós não temos como perceber a realidade fora das referências de realidade que nós temos, certo? Não existe como você investigar um objeto de pesquisa de forma neutra, como René Descartes queria. Justamente por quê? Porque nós somos seres humanos, certo? Nós temos uma história de vida e formação, e essa história de vida e formação, lá como eu falei no episódio passado, que eu falei do Bartlett, pronto, encaixa perfeitamente a história do Bartlett. O que acontece? Nós compreendemos o mundo a partir das referências que nós temos dele e, portanto, nós investigamos a realidade a partir das referências de mundo que nós temos. Então, essas referências de mundo sempre vão estar presentes em nossas análises. Será, então, que o que falta é assumir isso? Em muitas áreas falta. Porque o comum nas ciências humanas e sociais, o que tem-se por comum é você assumir o seu viés. Você dizer de onde você parte, qual o seu lugar de fala dentro desse assunto, certo? Isso é muito comum nas ciências humanas e sociais, muito comum. Inclusive para temas que não tem consenso. Isso é muito comum mesmo. Então, assim, a gente coloca esse conceito, a gente está tratando desse jeito e parte dessa pessoa que pensa assim, e é isso que a gente assume. A gente assume esse mundo, essa realidade. E aí vai. Que aí a gente entra no critério do Pedro Demo de objetivação, que não é entender o mundo na sua totalidade, mas é você assumir o seu viés. Dizer, ó, eu entendo o mundo assim, a realidade para mim é assim, esse conceito funciona assim, essa técnica, esse método eu vou usar assim, tudo muito bem explicado, para que a pessoa que está lendo possa entender, essa pessoa aqui assume esse viés. Por exemplo, o que é que o Marx fez para resolver esse problema, para assumir o viés dele? O Marx vai utilizar das múltiplas determinantes, que até o pessoal não entende muito bem o que é isso, porque determinante é muito utilizado nas ciências biológicas, né, do determinismo biológico, que é parte da ciência positivista da biologia, né? Ele vai dizer o quê? Que a realidade é múltipla, a realidade é complexa e ela é formada por várias determinantes. Por isso que é múltiplas, viu, pessoal? Múltiplas é de várias mesmo, viu? Então, para a gente compreender a realidade da melhor forma possível e não a verdade, certo? Ele vai dizer da melhor forma possível, nós temos que compreender as múltiplas determinantes que convergem na construção daquele fenômeno. Se a gente for pegar o Lenin, por exemplo, o Lenin era um cara que estudava estatística. Mas o Lenin é marxista e estudava estatística? Como assim? Ele ia nos órgãos governamentais coletar dados para poder fazer as estatísticas econômicas, de exportação de grãos, ali entre o período da Rússia, czarista, e pós-revolução na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, ele, para poder construir essa realidade, ele ia atrás de dados, mas também tentava entender a realidade social. O Marx também fazia muito isso, né? O Capital, que é a sua obra final, né, basicamente, são 4 tomos explicando o capitalismo. Através de quê? De múltiplas determinantes. E esse método das múltiplas determinantes do Marx, ele é muito utilizado hoje por autores e autoras que não são marxistas, que trabalham com redes. O pessoal que trabalha com redes tem uma grande contribuição do Marx. Inclusive, os 2 autores que trabalham com redes, que são meio que bam da área, eles são ex-marxistas. Tanto o Bruno Latour quanto o Edgar Morin são ex-marxistas que pegaram o método das múltiplas determinantes do Marx e aplicaram em redes. Porque justamente vai trabalhar com complexidade, que hoje é uma grande epistemologia que tem contribuído com diversas áreas. Enquanto o Jefferson estava falando, me lembrei do Paulo Freire. E uma coisa que eu sempre falo aqui em casa.
que tem a ver com Paulo Freire, mas também tem a ver com uma realidade que a gente vive, que é esse lugar de você colocar de onde você parte. Não tem problema se você tem uma perspectiva de mundo. Deixe isso evidente para as pessoas que estão te lendo, sabe? Não tem problema se o editorial do jornal defende a política econômica X. Não vende esse jornal falando que você é neutro ou se passando por neutro, falando que aquela é a melhor, porque ela te interessa, mas você não vai falar que aquilo te interessa. Então, assim, esse lugar, né, de você avisar para a pessoa de onde você parte é honesto. E aí, por que eu me lembrei de Paulo Freire? Porque tem aquela frase famosa dele, né? E aí a gente volta lá no começo do episódio sobre ideologia, que todo mundo é guiado por uma ideologia. Basta saber qual tipo de ideologia que você tem, inclusive se você acha que não tem ideologia. E uma vez eu ouvi, que eu achei muito interessante, eu acho que eu até já falei aqui, mas eu acho que cabe muito nesse momento, inclusive de país que a gente está vivendo, é que ideologia é igual sotaque. Você só percebe o do outro, porque você não tem. Só um desabafo aqui. Essas conversas todas são muito... abrem o horizonte do humilde estudante de doutorado da área de exatas, né, da engenharia. E só que é um abismo muito grande a ser ultrapassado, sabe? Porque, por exemplo, essa ideia de viés aí, nossa, para eu aproximar da minha pesquisa é uma coisa muito... não é muito palpável, não porque não existe esse viés, mas é porque o hábito é outro. O hábito é de simplesmente chegar e basear em algum artigo, só que na hora que eu estou pesquisando o artigo eu já estou com viés. Na hora que eu estou com o objetivo da minha pesquisa, eu já tenho um viés ali determinado. E colocar isso como algo que faz parte dessa pesquisa e que tem que ser levado em consideração na hora de você discutir com outra pessoa sobre a sua pesquisa é um obstáculo muito grande para quem é da engenharia. Mas aí é aquela coisa, né? A engenharia, ela acredita que... A sensação que eu tenho, né, quando eu tô estudando com alguns poucos engenheiros. A gente vai pegar isso aqui, que vai conectar isso aqui e vai dar certo. E não é bem assim. Você já tem um projeto, você já tem o início, meio e fim daquele projeto. Mesmo que você mude ele ao longo do caminho, ele já está traçado. Então, quando você senta para ver um artigo, uma revista, um livro, qualquer coisa que seja, você já sabe onde você quer chegar. Só que isso não é passado pra gente. É um vazio, é um oco que fica e que a gente tenta alimentar com coisas que a gente não sabe. Por quê? Porque faltam as disciplinas base pra gente entender o que é que a gente tá construindo naquele momento, né? E aí a gente tem que buscar fazer a volta, né, ao mundo, como o Ingrid disse, para buscar isso que a gente não teve e que ninguém passa pra gente. Então a gente fica com esse vazio, com esse sentimento de estou fazendo mais do mesmo. E às vezes você não tá. Às vezes você tá fazendo uma pesquisa muito massa, você tem um impacto diferente dos outros, mas que você não percebe porque isso não é colocado para você pensar, é colocado para você executar. Então, eis aí o grande diferencial, é que a gente nunca foi posto, pelo menos dentro da engenharia, eu não tô na engenharia hoje, mas por onde eu passei na engenharia você não é posto para pensar, você é posto para executar. Outra pessoa pensa e você só executa, né? E aí é que agora que são elas, porque você não vai passar o mestrado, o doutorado da vida toda só executando. Eu acho que é isso, né? Mais um desabafo aqui. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa e ela chegou pra mim e falou assim: eu não quero saber por que isso acontece. Engenheiro também. Eu só quero que a coisa dê o resultado que eu quero. É mais ou menos por aí. A ideia média é essa, entendeu? Não tem uma preocupação em ligar o efeito à causa. É um automatismo, sabe? Por isso que o abismo é tão grande. É o que a gente chama de utilitarismo, né? Todas as ciências que têm muita técnica envolvida, elas costumam a ser muito utilitárias. Utilitário, pessoal, é no sentido de dar uma utilidade, uma aplicabilidade. Então, para você que está ouvindo, por exemplo, que é da computação, normalmente vocês tentam o quê? É construir uma ciência aplicada. Para quem é da engenharia, eu acho que tem muito disso também, né? A ciência aplicada. E não discute muito com a ciência básica. Básica no sentido de ser base, viu, pessoal? Não é no sentido de ser pouca, né? Do básico de pouco. É no sentido de ser a base, a estrutura fundamental. Certo? A gente tem muito essa discussão no campo das chamadas hard sciences, né? Da ciência aplicada e da ciência básica. Então,
isso que o Júnior falou é importante para a gente sempre lembrar que existe realmente isso, e a ciência aplicada é super importante, mas ela só vem de ciência básica. Não existe ciência aplicada sem ciência base. Simples assim, não existe, né? Então, é algo normal. Até porque na academia, a ciência aplicada ela é muito valorizada, porque ela gera patente, por exemplo. Para você que está nos escutando, procura depois o livro A Rota do iPhone. Que o pesquisador, ele vai fazer o quê? Ele vai seguir, né, o caminho de produção do iPhone. E o que é que ele vai demonstrar? 164 componentes do iPhone são de patentes de universidades. São produzidos pelo Estado, né? E utilizado em quê? Na produção de um produto que é de alto valor agregado como um iPhone, né? Tudo vindo do quê? Ciência básica, ciência aplicada, que gera patente, que financia, né, esse produto. Vulgo mão de obra barata. Sim, porque cientista é a mão de obra mais barata que tem. Vale. Só não recebe o que a gente devia? Como é que Exato. é? Aí a gente diz que dá aula, porque se a gente disser que vende, é tão barato que a gente passa vergonha. Então, com essa frase desmotivacional do dia... Tô chorrindo aqui. Exato. Com essa frase desmotivacional, pessoal, esperamos que tenha ficado claro o que é ideologia, o que é objetividade, né? O que é neutralidade, o que são as ciências humanas e sociais para vocês que estão nos ouvindo. Carol, quem quiser escutar a Luz do Candeeiro, pode escutar aonde? No YouTube, antes que comece com mimimi, né? A palavra da semana é essa. Vai lá no YouTube. Mas caso você queira escutar em outros locais, estamos nos diversos agregadores de podcast e os mais famosos, o Deezer, Podcast, o Spotify, entre tantos outros, tá? Além de, estamos também no Telegram, esperando por você bater um papo com a gente, tá? E é isso, pessoal. Ingrid, e se alguém quiser entrar em contato conosco? Nós temos redes sociais? Nós temos redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok também, tá, gente? Porque... claro que a gente não ia ficar para trás. Inclusive, nas próximas semanas, a gente vai até ter uma coreografia só da Luz do Candeeiro, tá? Ingrid vai dançar sozinha, tá prometendo, sem fazer reunião antes. Danço, porque eu sou jovem ainda. Quem fala isso são os antigos. Não é da minha época, eu não danço. Então, vocês podem entrar em contato com a gente no grupo do Telegram, que é uma conversa direta, né, que a Carol já falou, mas também pode nos encontrar no Instagram, mandar uma mensagem que a gente responde. Digam lá como é que tá sendo para vocês essas questões que a gente levantou aqui, o viés relacionado ao direcionamento por conta de a gente não levar em consideração as nossas influências anteriores à nossa pesquisa, para a gente decidir o que a gente vai pesquisar. Comentem lá quem tá fazendo pesquisa pra gente saber o que vocês estão achando. Um forte abraço, pessoal, e vamos dar o tchau. Tchau, tchau! 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 Tchau, gente! Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, no céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará,
voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida, se a fome chegou, vai cair na lida, a vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. A vida ou a morte, ponto de partida, você que escolhe tua preferida. Voa carcará, voa gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Voa carcará, voa gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Bico de cutelo bem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.